Da RPM Rádio e do portal JP News, além da JPTV, estamos no ar para mais uma edição do Estúdio Aberto, transmitido ao vivo todos os dias pela Rádio Progresso de Montenegro. Agora, quarta-feira, 17 graus a temperatura, 11h34. Ao meu lado, Ernesto Laura. Prazer estar mais uma vez ao teu lado, Laura. Bom dia. Bom dia, Adriano. Bom dia aos nossos radionautas. Fiz forfé na semana próxima passada. Minha esposa fez uma cirurgia, não pude comparecer. Claro. Mas... Foi bem na cirurgia? Foi bem. Que bom. Está em franca recuperação, hoje já aqui dos pontos. Que maravilha. E estou aqui para nós discutirmos os assuntos de interesse da nossa comunidade. Muito bem, olha só, o delegado Paulo Ricardo Costa, da Delegacia de Polícia Civil de Montenegro, está informando que existem quadrilhas da capital gaúcha, Laura, que estão agindo aqui no Vale do Caí. E essa prova foi que alguns membros dessas quadrilhas foram presos e havia com eles objetos roubados aqui na região do Vale do Rio Caí. Os caras estão se organizando para roubar aqui e muito também se diz que é em função da falta do vídeo monitoramento, né, Laura? Adriano, nós já discutimos isso em programas anteriores. Onde tu faz o trabalho preventivo, veja assim, a pessoa que te leva o carro, ela entre uma gama de veículos estacionados, vai escolher aquele que não tem alarme, por exemplo. Perfeito. Né? Perfeito. Facilita o trabalho dele, inclusive ele tem que lutar contra o tempo, a própria rapidez, né? no surrupiar o bem de outro. Então, ele toma esse cuidado. E na medida que nós não temos esse trabalho preventivo, é evidente que isso atrai, né? Isso é um chamariz, né? para os assaltantes. Então, realmente, nós estamos padecendo. E veja, ontem eu ainda estava conversando com um repórter de outro rádio. Ele me dizia que nós nos últimos tempos aí, foram mais de 20 carros, né, que foram furtados em Montenegro nos últimos meses. Claro. Então, isto te deixa muito apreensivo. A mim, pelo menos, né, me preocupa muito esta falta de segurança que nós estamos enfrentando. E as câmeras de vídeo monitoramento, com certeza, inibiriam o trabalho dos assaltantes, né? Isso é inegável. É verdade. Bom, agora 11h37, para quem ouve a gente ao vivo, Laura, Departamento de Trânsito de Montenegro realiza mudanças em estacionamento próximo ao prédio que apresenta riscos à população no centro da cidade. Já temos a foto aqui, é um prédio histórico onde funcionava o armazém Gribler há muitos anos atrás, também já foi diretório de partidos políticos, né? E agora está prestes a cair. A prefeitura já está notificando o proprietário para que tome algumas providências, mas como medida cautelar, o Departamento de Trânsito isolou essa área para estacionamento, Laura. Veja, nós já temos aí o caso do frigorífico Renner também, cujo prédio, o esqueleto do prédio, né, também está isolado. E agora esse prédio aqui no centro. Na verdade, notificar para que tome providências. Evidente, o proprietário vai dizer, eu não tenho condições financeiras de fazer, porque não é uma simples manutenção. Ele tem que reformar o prédio e deixá-lo no estado anterior, por se tratar de um prédio tombado historicamente, né? Ou em vias de tombamento, né? Porque nessa lei ainda não está aprovada e regulamentada. Então, Adriano, cabe à prefeitura, se ela tem esse grande interesse, de desapropriar o imóvel, né? Se o forçar, fazer o quê? Vai entrar com uma ação, se não fizer, a prefeitura vai fazer a reforma, adaptações necessárias e depois cobrar judicialmente, então desapropria, né? É uma das formas, né, que tu tens. Na verdade, eu entendo que todo o tombamento de um prédio considerado histórico, que por sua natureza, ele realmente
traz em si uma história, a história da cidade, ele em parte, o proprietário sofre um cerceamento no seu direito de propriedade, né? Isto já é uma espécie de interdição, né, de direitos, e que o proprietário até poderia dizer que é uma desapropriação indireta, né? Mas isto é passível de muita discussão, e nós não seríamos nós aqui num espaço tão exíguo de tempo que iríamos desvendar esse emaranhado jurídico que cerca, né? Inclusive a nossa própria lei ainda não está aprovada, né? É verdade. Ernesto Lauer, matéria do portal JP News aqui, dizendo que relatório da CPI do vídeo monitoramento será apresentado no dia 18 de agosto. O último a dar o seu depoimento foi o Marcos Gilberto Leibniz-Gribler, vice-prefeito na época, e ele falou algumas coisas aqui, né? Ele ressaltou também que o projeto previa a aquisição de materiais de alta tecnologia, o que justifica o valor apresentado. Diz ele, nós fizemos tudo certo, o projeto foi bem feito, passou por várias secretarias, não tinha como ter erros. Ele está dizendo também aqui que foi assinado o contrato, mas o novo prefeito resolveu não fazer. Ele é quem tem que justificar, mas não dizendo que tem defeito aqui ou ali. Tudo isso é conversa fiada. Não coloque a culpa, diz o Marcos, nos outros. Ele não quis fazer o projeto porque o projeto era de outro prefeito. O Adriano, eu fui advogado durante 18 anos da Câmara Municipal de Vereadores. E nós instalamos na Câmara uma rede dos computadores e um software especializado no direito público para todo o atendimento, né, da Câmara, a criação de leis, né, projetos, toda a parte burocrática da Câmara, tudo foi instalado nesse software. Foi feito observado todos os princípios legais possíveis e impossíveis foram observados, e a firma que ganhou realmente ofereceu o melhor preço, não havia uma grande concorrência, a disparidade foi bastante grande do segundo colocado, e posteriormente, quase um ano depois, o Tribunal de Contas apontou que entre a firma ganhadora e a firma segunda colocada, um dos diretores também era sócio da segunda, mas com um percentual de 1% na segunda, 90% na primeira e 1% na segunda. O Tribunal de Contas apontou isso e nós tivemos que fazer defesa. E a nossa sorte foi que todos os ditames burocráticos e legais foram observados. E por isso ele foi considerado justificado. Veja, o que eles apontam hoje em relação ao vídeo monitoramento? Que uma das pessoas que faria a execução, ela também esteve vinculada na elaboração do projeto. Foi a que venceu o edital, inclusive. Né? Exato. E isto, então... Isso vicia, Laura? Mas tu terias que fazer uma análise também, é o seguinte... esta pessoa, ela figura na empresa como diretor, como sócio, né? Ou simplesmente ela é uma prestadora de serviço, né? Então, várias análises devem ser feitas, mas se nós levarmos em consideração que as alegações do prefeito Paulo, neste sentido, forem verdadeiras, não é? Se não é ilegal, pelo menos é imoral. E um dos princípios que devem ser observados no direito público é o da moralidade. Então, eu acho até que ele estaria certo. Só que aí vem, tudo tem o seu senon, né? Seus senões, vamos dizer assim. E seria ele o que na justificativa para revogar o contrato,
que inclusive tinha sido assinado, constasse expressamente isto. E me parece que isso não constou, que isto foi constatado a posteriori. Então, no ato de revogação, isto ainda não teria sido apurado e não constou. Mas eu falo em tese, porque eu não conheço detalhes. E nós sempre temos, os veículos de comunicação apanham os dados, né, mais gerais, não desce a minúcias como eu estou descendo aqui na minha análise. Então, nós temos que ter esse cuidado, e certamente a comissão que está organizando e levando a termo o inquérito parlamentar vai ter esse cuidado de fazer essa análise, né? Isso aí. Isso é importante que se analise isso aí, se isto constou no ato de revogação. Tá certo. Agora, para quem ouve a gente ao vivo, Laura, são 11 horas e 45 minutos, é a RPM Rádio, transmitindo ao vivo, e a JPTV e portal JP News, veiculando o nosso programa aqui de segunda a sexta-feira. Olha só, o Jornal Progresso tem a JPTV, que é um dos veículos do Grupo Progresso de Comunicação, tem um programa que se chama Fragmentos da Política. E o vereador Ari Miller foi um dos entrevistados. Ele, no programa, lamentou que, para alguns vereadores, o pleito de 2012 ainda não acabou. Ele fez uma referência à oposição acirradíssima que existe hoje na Câmara de Vereadores, que acaba prejudicando algumas votações, Laura. Como é que tu vê essa opinião aí do vereador Ari Miller? O Ari Miller merece o meu respeito e a minha consideração. Na verdade, na política, sempre tem o contraponto. E nós buscamos, muitas vezes, no passado, os argumentos para justificar as coisas do presente. Eu entendo que não é por aí. E no início da administração também não se manifestou dessa forma tão acirrada assim, este confronto, né, que foi se desenhando pelo passar do tempo e que hoje realmente está numa situação assim insustentável. Veja, Adriano, o exercício da vereança, ele tem que estar voltado para o bem-estar da comunidade, para a realização do bem comum. Este é um interesse maior que o administrador público tem que ter em mente. O que foi acontecendo? À medida que as coisas não foram sendo feitas, em que as reivindicações dos vereadores não foram sendo atendidas, nós começamos a assistir em Montenegro uma animosidade. E essa animosidade foi também alimentada pelas constantes trocas de farpas entre as partes, né? É verdade. E o que é isso? Se tu já tem o fogo, tu coloca mais lenha na fogueira, tu está alimentando cada vez mais, né, o incêndio. E esse incêndio já tomou proporções muito grandes e em prejuízo da comunidade. É isto que tanto os vereadores quanto o executivo não está vendo. Porque cada dia, se nós olharmos nas redes sociais, cada dia as reclamações são maiores, tanto em qualidade quanto em quantidade, Adriano. Pessoas que nunca se manifestavam sobre a administração pública hoje estão se manifestando e não a favor. E aí o que acontece? As divergências alimentam a insatisfação, certo? E tu acaba tomando um partido, se tu está te sentindo insatisfeito já, porque
porque reivindicações simples tuas não estão sendo atendidas, tu vai assumir uma parte da demanda. Vai puxar para o lado dos vereadores, os vereadores têm razão, ou o executivo tem razão, os vereadores estão demais, estão exigindo demais, os vereadores, essa coisa já não está muito boa. Então, o que acontece, Adriano? Nós estamos cada vez mais, essa divergência, botando lenha na fogueira, aumentando o incêndio, e eu não sei se vai ter bombeiro suficiente para apagar isso. Da sede do Grupo Progresso de Comunicação na cidade de Montenegro, como é que tu vê essa migração aí de membros do PSOL para o PT? Há uma disputa interna no PT em relação à executiva municipal e estadual. A executiva municipal está dizendo que não reconhece o ato do presidente, o Marcelo Azeredo, e diz que o caso pode parar na comissão de ética do partido. Eu não sei, Adriano. Quando na criação de novo partido, tu pode migrar, né, do teu partido para o novo, sem nenhum prejuízo. Agora, eu acho que a primeira coisa que essas pessoas que eram vinculadas ao PSOL, elas têm que fazer é se desfiliar do PSOL. Okay. No momento que elas se desfiliarem do PSOL... Ela fica sem partido. Fica sem partido. E aí ela pode optar pelo partido que ela quiser. Então, não é um processo migratório como seria na criação de um novo partido, que aí sim é uma migração de um para o outro. Nem foi o PSD, né? Sim, o PSD, o SDD, o PROS, né? Sim. Esses novos partidos recentes aí, tudo isso houve migração. Aqueles deputados insatisfeitos, vereadores insatisfeitos, migraram sem prejuízo, né? Porque a lei da fidelidade partidária, ela abre esse precedente, né? Quando se cria um partido novo, pode haver o processo migratório sem prejuízo da perda do seu mandato. Né? Abre-se esse precedente. Claro. Né? Então, mas eu entendo que aqui, no caso PSOL-PT, não é um processo migratório, é simplesmente eu deixei de me vincular ao PSOL, estou livre, não tenho mais vínculo partidário nenhum. E posso optar, se eu optar por me vincular a um partido, posso optar por o partido que eu quiser. Então, eu entendo, repito mais uma vez, não é um processo migratório. Muito bem, Laura. Agora vamos falar de esporte. No Estúdio Aberto hoje começa a fase quente da Copa do Brasil. Os grandes times voltam a jogar. O Inter joga contra o Ceará. O jogo será no estádio Beira-Rio. Essa é a notícia do Inter. E no Grêmio, né, a volta do Filipão já concedeu entrevista coletiva e o técnico diz que a diretoria vai ter carta branca para avaliar o elenco do atual tricolor dos Pampas. O que te pareceu a contratação do Felipão, Laura? Olha, eu sou amigo do Filipão desde os tempos do Grupo Ibiá aqui em Montenegro. Ele veio jogar em Montenegro, né, no Grupo Ibiá. Depois nós ressuscitamos o Esporte Clube Montenegro, até mudamos a sigla, né, para Ser Montenegro. E o Filipão jogou, ele veio a convite do Chu Petri, ele veio jogar em Montenegro, acabou morando na casa dos professores, inclusive deu aula aqui no J. Renner. Então, desde aquele tempo, eu conheço o Filipão, convivi com ele, e sei que ele é uma pessoa muito íntegra. Né? E nesse ponto, eu acho que o Grêmio fez uma boa contratação. E também, o Filipão chegou onde ele chegou. Se ele fosse um mau técnico, ele teria derrapado na primeira. Não, ele foi avante. E alcançou o máximo que um treinador de futebol pode almejar, que é a seleção, treinar a seleção do seu país. Inclusive ele treinou a seleção portuguesa. Então o Filipão é um bom técnico. Ele teve infelicidade e eu acho também que no Brasil se alimentou essa quase obrigação de ganhar a Copa do Mundo. Né?
e veja o seguinte, isso é fazer pouco das outras seleções, né? E do potencial dessas outras seleções. E aí o 7-1, quando a Alemanha mostrou, né? Que nós não estávamos tão preparados assim. E muitas vezes não é só o trabalho do técnico, não é o técnico que está lá dentro do campo jogando, né? Ele pode dar as instruções, mas quem está jogando lá dentro são os jogadores. É verdade, Laura. Agora a gente sai do esporte, vamos para uma notícia triste, notícia internacional que vem lá da faixa de Gaza. O Hamas rejeita a trégua humanitária de 4 horas em Gaza. A ONU acusa Israel de atacar mais uma escola e matar 15 civis. Mediadores egípcios preparam proposta do cessar-fogo, né? Que caso incrível isso aqui. Todos os dias vem a notícia de morte de mais 20, mais 30 pessoas aí na faixa de Gaza, né, Laura? É verdade. No conflito no Vietnã, contavam que o Vietnã do Norte, ele apanhava prisioneiros e colocava como escudo humano para evitar que os Estados Unidos, né, e a Coreia do Sul, a Vietnã do Sul bombardeasse, né, aquelas áreas consideradas estratégicas, prédios estratégicos. Pelo que nós temos notado também, na faixa de Gaza, eles estão concentrando, é o que dizem as notícias, eu não sei se é verdade, eu estou me baseando em cima daquilo que eu li. Eles estão colocando perto de hospitais, perto de colégios, eles estão estocando armas e munição perto desses estabelecimentos, porque com uma concentração muito grande de doentes ou de crianças, estudantes, e que isso evitaria, né, dos prédios serem bombardeados ali na volta. Mas Israel não está obedecendo isso. Israel tem o Mossad deles, um órgão de inteligência muito aprimorado e que tem descoberto isso aí. Os túneis que eles estão fazendo, o pessoal está chegando dentro do território de Israel por meio desses túneis, estão matando os soldados israelenses e eles não abrem mão de acharem esses túneis e terminarem com eles. Agora, a morte de pessoas inocentes, isto marca. E no mundo inteiro nós estamos assistindo, inclusive a manifestação na própria diplomacia brasileira, né, há poucos dias atrás, mostra que a morte de inocentes está marcando muito mais do que esse conflito armado, né, e essas justificativas israelenses, né? E isto é muito perigoso. E eu assisti um programa de alguém que dizia: Israel quer que o seu Estado seja reconhecido pelos palestinos, pelos jordanianos, e eles também, jordanianos, querem que o seu Estado seja reconhecido. Um e outro não o reconhecem. Enquanto não houver isto, haverá guerra. E eu vejo assim, ó, eu me lembro, eu estudava na faculdade, lá em 1965, 66, quando da Guerra dos 7 Dias. Né? 40 e tantos anos já se passaram e as animosidades bélicas não cessaram até hoje. Há um período de paz, daqui a um pouquinho, tudo volta. É, Adriano? Então eu acho que o furo é mais embaixo. Eu quero saber quem terá coragem de enfrentar isso. O que teve coragem do lado israelense foi morto. Foi o ortodoxo, né? É um caso lamentável, notícia internacional que a gente gostaria de não dar, né? Mas infelizmente é a notícia do dia. Laura, ficamos por aqui com o nosso estúdio aberto. Muito obrigado pela participação. Até semana que vem, então. Semana que vem. Até mais, pessoal.